Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo sobre eletrofisiologia básica. No primeiro vídeo eu abordei sobre a história da eletrofisiologia básica e também sobre a membrana celular, em especial sobre a equação de Nernst. Nesse segundo vídeo, nós vamos abordar sobre a gênese do potencial de ação e como ele se propaga. Vamos lá? Para a gente prosseguir, é bem importante trazermos o conceito de fragmento de membrana, ou no inglês, patch. Eletricamente, uma membrana pode ser segmentada em fragmentos. Esse conceito pode ser visto como uma unidade funcional da membrana, contendo todos os elementos mais importantes para a funcionalidade elétrica dela, tal como nessa figura. Nesse modelo, a membrana tem 50 micrômetros de comprimento e 20 micrômetros de diâmetro. A membrana possui elementos fundamentais para a funcionalidade eletrofisiológica, inclusive os responsáveis pelo transporte de íons de fora para dentro e de dentro para fora, cujas propriedades são bastante complexas e vêm sendo estudadas e discutidas em várias pesquisas. Do ponto de vista elétrico, a função de um nervo é realizada por meio de mudanças na diferença de potencial transmembrana. Vamos ver cada um desses elementos. Os canais iônicos de potássio são dinâmicos, abrem e fecham de forma estocástica e dependem do potencial transmembrana, ou seja, quanto maior for esse potencial, maior a probabilidade de estarem abertos, permitindo a passagem de potássio. Esse canal é seletivo, outras partículas podem até passar, mas em menor quantidade. Esse movimento seletivo, no caso de fora para dentro da membrana, contribui para a criação de uma tensão negativa transmembrana quando a célula está em repouso, o que vou detalhar mais adiante. Os canais iônicos de sódio, assim como os de potássio, também abrem e fecham de forma estocástica, conforme a diferença de potencial entre os meios intra- e extracelular. Mas tem uma diferença. Os canais de sódio são sensíveis a quanto tempo estão abertos. Então, a probabilidade de continuarem abertos vai diminuindo conforme o tempo passa. Essa característica é a responsável pelo retorno da membrana ao potencial de repouso após a fase de excitação. Irei discutir isso mais adiante. Os canais de vazamento são relativamente pequenos, mas permitem a entrada de qualquer íon pequeno de dentro para fora ou de fora para dentro da membrana. Alguns modelos numéricos demonstram que esses canais são muito importantes para a manutenção da estabilidade da tensão na membrana, quando ocorrem variações de pequenas magnitudes. As bombas de sódio e potássio são uma espécie das proteínas transportadoras que consomem energia, num processo de atepase, movendo os íons de sódio e potássio contra os gradientes de concentração. Essas bombas movem íons de sódio para fora e os íons de potássio para dentro do meio celular. Do ponto de vista elétrico, as bombas de sódio e potássio possuem uma corrente por ser desbalanceada, ou seja, enquanto ela move 3 íons de sódio para fora, ela move 2 íons de potássio para dentro. As bombas de sódio e potássio são essenciais para a estabilidade do gradiente eletroquímico transmembrana durante o potencial de repouso. A capacitância da membrana é de aproximadamente 1 microfarad por centímetro quadrado. A área capacitiva corresponde a toda a superfície da membrana. Esse valor é bastante elevado em razão da espessura da membrana ser muito fina e a constante dielétrica ser muito alta, algo em torno de 3. Essa alta capacitância da membrana é super importante para as funções elétricas, pois ela armazena energia ao longo da membrana quando precisa estar carregada. É bastante importante deixar claro que esse modelo de patch da membrana não significa que cada fragmento há um canal iônico de potássio, um canal de sódio, um de vazamento e uma bomba de sódio e potássio. Muito pelo contrário. As membranas possuem
quantidades bastante diferentes de elementos. Na verdade, cada um desses elementos do fragmento representa uma média das propriedades de cada um deles. E isso é muito importante para entendermos melhor o modelo de Hodgkin-Huxley. Nesse modelo, Hodgkin e Huxley propuseram uma maneira matemática para descrever eletricamente como o potencial de ação no neurônio se inicia e se propaga, baseando-se em condutância e equações diferenciais não lineares. Observe que o canal iônico possui condutividade variável em função da tensão e do tempo, enquanto a condutância de canal de vazamento é linear. Cada um desses canais possui uma bateria em série, que representa o gradiente eletroquímico. A bomba de troca de íons é representada por uma fonte de corrente. A capacitância da camada bilipídica da membrana é representada por um capacitor em paralelo a esses componentes. Vamos agora aplicar esse modelo ao exemplo de fragmento de membrana mostrado anteriormente? Bom, é esse aqui, só que agora vamos considerar que esse sistema está em potencial de repouso e também vamos adicionar os valores das condutividades dos canais. Esses aqui. E os mesmos valores de concentração iônicas dentro e fora da célula. Note que a concentração de potássio é maior no meio intracelular e a concentração de sódio é maior no meio extracelular. E os respectivos potenciais de Nernst para cada tipo de íon, que já foram calculados no exemplo anterior. Como a gente está avaliando o potencial de repouso, não há corrente no capacitor, então vamos desconsiderá-lo. Pessoal, vamos utilizar o modelo de Hodgkin-Huxley para calcular a tensão na membrana do exemplo anterior, considerando os dados e os potenciais de Nernst já calculados para cada íon de potássio, sódio e cloro. Também vamos incluir a condutividade de cada canal iônico. Mas antes disso, nós precisamos nos lembrar do conceito de condutância, que é o inverso da resistência. Então, a corrente é igual a tensão sobre a resistência, portanto, vai ser igual a tensão vezes a condutância. Para calcular a corrente de cada íon, precisamos saber da tensão em cada condutância, que vai ser a diferença entre a tensão na membrana e o potencial de Nernst de cada íon. Então vamos lá. A corrente de potássio vai ser igual à condutância de potássio vezes a tensão na membrana menos o potencial de Nernst de potássio. Da mesma forma, a corrente de sódio é igual a GNA menos EM menos Na. E Cl vai ser igual a GCl vezes EM menos ECl. Para continuarmos, precisamos saber da corrente total do circuito, que é igual a zero, haja vista que o estado é de repouso. E a corrente total vai ser igual à soma de todas as correntes dos canais iônicos. Então, I é igual a zero, que é igual a IK mais INA mais ICL. Então, GK vezes EM menos EK mais GNA EM menos ENA mais GCl vezes EM menos ECl é igual a zero. GK EM menos GK EK mais GNA EM menos menos GNA ENA mais GCl EM menos GCl ECl é igual a zero. Então, colocando EM em evidências, menos EM que multiplica GK mais GNA mais GCl é igual a menos GK EK menos GNA ENA menos GCl ECl. VM vai ser igual a GK EK mais GNA ENA mais GCl ECl sobre GK mais GNA
mais GCL. Substituindo os valores, a tensão na membrana é igual a 0,415 multiplicado por menos 74,7 mais 0,01 multiplicado por 54,2 mais 0,582 multiplicado por menos 65,8 sobre 0,415 mais 0,01 mais 0,582. Então a tensão na membrana vai ser igual a menos 68,276 mV. Esse é o resultado. Talvez a mais impressionante propriedade da membrana excitável é a que vamos ver agora, a partir de experimento conduzido por simulação computacional. No experimento, uma fibra nervosa recebe estímulos com amplitudes variadas em uma das suas extremidades. Convencionalmente, consideramos que a corrente de estímulo tem sinal negativo quando ocorre de fora para dentro da fibra e positivo de dentro para fora da fibra. Vamos ver as respostas a esse estímulo. Nesse gráfico, vemos a resposta em valores de tensão em função do tempo, após um estímulo de corrente de 15 microamperes. A linha contínua representa a resposta na área mais próxima onde ocorreu o estímulo, representada na fibra pelo número 1. E a linha pontilhada, a resposta em uma área adjacente a ela, mais adiante da fibra, representada na fibra pelo número 2. Como você pode observar, quando esse estímulo aumenta negativamente, a resposta do potencial transmembrana, que é negativa, aumenta em magnitude. Ela é visível durante um certo tempo, mas depois desaparece. Ou seja, nada mais acontece. Se a corrente de estímulo for de dentro para fora da membrana, a resposta é praticamente idêntica à resposta do primeiro gráfico mostrado anteriormente, só que com polaridade invertida. Agora, o resultado é muito diferente se a magnitude da corrente de estímulo for superior a 25 microamperes. É possível observar que, além da resposta ter sido cerca de 3 vezes maior em magnitude, a duração é cerca de 10 vezes maior. Essa resposta é chamada de potencial de ação. Note que também é possível observar um outro potencial de ação na área adjacente número 2, que acontece em um tempo posterior. Note também que a amplitude e a duração nessa área não tiveram redução, ou seja, ela não é uma versão decaída do potencial de ação 1, mas sim um outro evento, que foi disparado pelos eventos decorrentes do potencial de ação 1. Nessa figura, a gente vê o que acontece se aumentarmos o estímulo de 25 para 40 microamperes. Nessa resposta, é possível ver um aumento na área que reflete diretamente o estímulo original, que é essa aqui, e também é possível ver que o potencial de ação ocorreu mais rapidamente que na resposta anterior, mas no geral não alterou nem em amplitude e nem em duração. Vamos ver agora as fases que compõem o potencial de ação. Na fase de repouso, o potencial negativo intermembrana é mantido, em menor proporção pela força eletrodifussional, já discutida anteriormente, mas principalmente pela bomba de sódio e potássio. Nesse exemplo, o potencial é de menos 60 mV e a corrente elétrica na membrana é muito próxima de zero. No potencial de repouso, uma pequena fração de potássio, que passa através dos canais de íon, é movida para o meio intracelular, por meio da bomba. Como o sistema não está em potencial de equilíbrio, o mesmo acontece para o íon de sódio, mas com movimento em sentido contrário, num processo contínuo. O início da fase de estimulação ocorre quando uma elevação de corrente proveniente de um outro segmento da membrana ou por uma fonte externa passa de dentro para fora da membrana. Se tomarmos a equação que descreve a diferença de potencial da membrana e ainda que a corrente iônica seja baixa, a corrente que passa pela membrana produz uma elevação da tensão transmembrana. Nesse momento, o potencial é de menos 50 mV e a corrente elétrica na membrana é positiva.
Essa estimulação segue a lei do tudo ou nada, ou seja, o estímulo deve ser suficientemente intenso para desencadear o potencial de ação. Caso contrário, nada acontece. O menor estímulo capaz de gerar potencial de ação é denominado estímulo limiar ou limiar de despolarização. Esse valor gira em torno de 40 mV negativos para que canais iônicos de sódio fiquem abertos. Agora falando sobre a fase de excitação ou despolarização. Com o aumento do potencial transmembrana, resultado de um estímulo externo que tenha amplitude e duração suficientes, ocorre o disparo dos canais de sódio, ou seja, a probabilidade de esses canais abrirem cresce rapidamente. A abertura dos canais de sódio provoca uma entrada abrupta de íons de sódio para o meio intracelular e, como cada íon de sódio é carregado positivamente, ocorre um aumento do potencial transmembrana. A probabilidade dos canais iônicos abrirem aumenta conforme o potencial transmembrana aumenta. Em um sistema retroalimentado, o influxo dominante de íons de sódio carregados positivamente aumenta o potencial transmembrana, até que esse potencial alcance a condição de equilíbrio. Na fase de recuperação ou repolarização, a probabilidade dos canais de potássio estarem abertos continua alta, o que não é o mesmo com os canais de sódio, que passam a fechar conforme o tempo passa. Com a prevalência de fluxo de íons de potássio, que possuem carga positiva, para fora da membrana, a capacitância da membrana é carregada, a tensão diminui e os canais iônicos de potássio vão se fechando. Com o trabalho de manutenção do gradiente eletroquímico da bomba de sódio-potássio, a membrana retorna ao estado de repouso. Nesse ponto, é importante falar sobre o período refratário. Como os canais iônicos de sódio são todos recrutados na fase de despolarização e, na fase de repolarização, eles se encontram inativos, não há como um outro estímulo externo deflagrar um novo potencial de ação por um determinado período, que é chamado de período refratário absoluto. Ao final do potencial de ação, a membrana se encontra hiperpolarizada, ou seja, abaixo do potencial de repouso, até que retorne ao potencial original. Durante esse período, é possível que canais iônicos sejam recrutados em um novo estímulo, porém, é necessário que ele seja maior para alcançar o limiar de despolarização. Esse período é chamado de período refratário relativo. Pessoal, como já dito anteriormente, o potencial de ação que surge ao longo de um nervo não é a versão decaída daquele que deu origem ao estímulo, e sim um novo potencial de ação. No estado de repouso, a corrente total da membrana é zero e a diferença de potencial não muda. As correntes iônicas são tão pequenas que não produzem qualquer efeito nos segmentos adjacentes. Quando ocorre a excitação, a corrente de íons de sódio é negativa e, como consequência, a tensão da membrana aumenta, ocorrendo uma rápida despolarização quando ultrapassado o limiar de despolarização. Nesse momento, a corrente da membrana é elevada, porém negativa, produzindo correntes de estímulos nos segmentos adjacentes. Nessa figura, verificamos que, enquanto o segmento 1 da membrana está na fase de despolarização, o fragmento adjacente, 2, está na fase de excitação, levado pelo descarregamento da capacitância para suprir a forte corrente demandada pela despolarização do segmento 1. Assim, com a despolarização de segmentos adjacentes, o sinal vai sendo propagado pela fibra por meio dos potenciais de ação gerados e os respectivos estímulos produzidos em outros segmentos. Nesse ponto, é importante destacar que a direção da propagação ocorre em um único sentido, quando o estímulo é natural. Já em estímulos artificiais, tal como em terapia para tratamento de certas doenças, a propagação se dá dos dois lados da fibra, já que os segmentos da membrana não se encontram inicialmente em período refratário.
Concluímos aqui então os pontos mais relevantes para descrever a membrana celular do ponto de vista elétrico, a gênese do potencial de ação e a propagação desse potencial. Pessoal, eu gostaria de agradecer a você por ter assistido a esse segundo vídeo de eletrofisiologia básica e gostaria também de recomendar a vocês, mais uma vez, a assistirem aos vídeos do professor Adson Rocha. Eu vou deixar na descrição os links. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima!